Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta sexta-feira, 20 de novembro. No Dia da Consciência Negra, presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Luiz Fux, lembra que o Brasil foi a sociedade escravocrata mais longa do mundo e que é dever de todos promover a inclusão social. A fala foi durante a assinatura de parceria entre o CNJ e a Faculdade Zumbi dos Palmares para reforçar o combate à discriminação racial no judiciário. Esse é um dos destaques desta edição. Você vai ver também. Ministros do Supremo repudiam o assassinato de homem negro em supermercado no Rio Grande do Sul. Organização dos Estados Americanos destaca a atuação do Tribunal Superior Eleitoral nas eleições durante a pandemia e cita sistema mais veloz de resultados oficiais na região. Programa do CNJ Fazendo Justiça é indicado para Prêmio ONU de Excelência. O Conselho Nacional de Justiça e a Faculdade Zumbi dos Palmares firmaram hoje, Dia da Consciência Negra, uma parceria para reforçar o combate à discriminação racial no judiciário. Ao anunciar o acordo, o presidente do STF e do CNJ pediu um minuto de silêncio pela morte de João Alberto Silveira Freitas, que foi espancado até a morte por seguranças de um supermercado no Rio Grande do Sul. A parceria entre o Conselho Nacional de Justiça e a Faculdade Zumbi dos Palmares foi firmada numa cerimônia transmitida pela internet. Na abertura, o presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça pediu um minuto de silêncio pela morte de João Alberto Silveira Freitas, de 40 anos. O homem negro foi espancado na noite dessa quinta-feira por seguranças de um supermercado em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Que nós façamos um minuto de silêncio, exatamente em homenagem a esse jovem que foi brutalmente morto ontem, e que, por uma ironia da vida, era um afrodescendente, um negro, que nós hoje comemoramos a data tão importante do Dia Nacional da Consciência Negra. Em seu discurso, o ministro Luiz Fux ressaltou que a Constituição Federal garante a igualdade entre os seres humanos e repudia o preconceito. Lembrou que o Brasil foi a sociedade escravocrata mais longa de todo o mundo e que é dever de todos promover a inclusão social. Eu relembro as nossas viagens por todo o Brasil, na época em que queríamos inserir as cotas universitárias e tínhamos de percorrer todo o Estado brasileiro para convencermos que o Brasil, que havia sido a sociedade escravocrata mais longa do mundo, precisava promover esse resgate histórico. Para reforçar o combate à discriminação racial do judiciário, o Conselho Nacional de Justiça e a Faculdade Zumbi dos Palmares firmaram uma parceria. As duas instituições vão desenvolver estudos e pesquisas de avaliação, observação e monitoramento de políticas afirmativas e de cotas raciais nos concursos da magistratura, estágios e órgãos de justiça. Para o reitor da Faculdade Zumbi dos Palmares, o acordo é um passo importante e a chance de um intercâmbio de conhecimento. Por essa ação que, além de enriquecer, além de distinguir, além de destacar a nossa instituição, vai permitir que os nossos jovens possam, de uma forma prática, se debruçar sobre a pesquisa, se debruçar sobre o aprendizado de ver uma ação de política pública tão importante se desenvolvendo e tentando alcançar os seus desígnios e as suas finalidades. Nós estamos firmando essa parceria, que também tem como desígnio monitorar projetos e políticas que promovam a cultura da pacificação e da tolerância, para que nós não mais assistamos esse evento dramático de ontem. E além do presidente do Supremo Tribunal Federal, outros ministros da Corte se pronunciaram sobre a morte de João Alberto Silveira Freitas.
O ministro Alexandre de Moraes classificou como bárbaro o episódio. Nas redes sociais, ele disse que a morte de João Alberto escancara a obrigação de sermos implacáveis no combate ao racismo estrutural, uma das piores chagas da sociedade. Moraes manifestou solidariedade à família de João Alberto. O ministro Gilmar Mendes disse que o Dia da Consciência Negra amanheceu com a escandalosa notícia do assassinato de João Alberto e que o episódio só demonstra que a luta contra o racismo e contra a barbárie está longe de acabar. Em recursos de repercussão geral, o Supremo decidiu que estados e Distrito Federal podem legislar sobre postagem de boletos de empresas públicas e privadas. Nossa consultora jurídica Gisele Reis traz os detalhes dessa decisão. Olá, boa noite. Na última sessão do plenário virtual, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a possibilidade dos estados estabelecerem normas sobre o envio de postagens de boletos que digam respeito a pagamento de serviços, independentemente se são prestados por empresas públicas ou privadas. O caso concreto da análise envolveu uma lei do Rio de Janeiro que obrigou as prestadoras de serviço, ao enviarem cobrança, a respeitarem um prazo mínimo de 10 dias de antecedência à data do vencimento, sob pena de terem de pagar multa revertida ao consumidor como indenização. O entendimento do ministro Alexandre de Moraes foi o que conduziu à conclusão da maioria dos ministros do STF acerca deste assunto. Para ele, o monopólio da União sobre o serviço postal não engloba a distribuição de boletos bancários, contas telefônicas, contas de água, luz e até mesmo encomendas. Diante da repercussão geral deste caso, o entendimento do STF agora será aplicado em todos os demais semelhantes que tramitam pelos tribunais brasileiros. Durante o Congresso Nacional do Registro Civil, o presidente do Supremo Tribunal Federal destacou as medidas tomadas pelo STF em favor da garantia do registro civil a transgêneros. No evento também foi celebrada a assinatura de um acordo que reúne cartórios civis de todo o país e que permite a brasileiros que estão no exterior emitir certidões de nascimento, casamento e óbito. Em palestra magna, o presidente do STF, ministro Luiz Fux, destacou a importância de parcerias entre cartórios e prefeituras para garantir o registro de nascimento nas comunidades mais pobres. Luiz Fux destacou também uma série de medidas tomadas pelo plenário do STF em uma importante questão de identidade individual, a garantia do registro civil de transgêneros. No RE 670422, o Supremo Tribunal Federal, ele considerou juridicamente possível a alteração do nome e do sexo no assento registro civil de pessoas transexuais, mesmo sem a realização do procedimento cirúrgico de redesignação do sexo. Outra medida importante anunciada no Congresso foi a assinatura de um acordo entre a Associação Nacional de Registradores de Pessoas, que reúne os cartórios civis de todo o país, com o Ministério das Relações Exteriores, que vai permitir aos brasileiros no exterior registrar certidões de nascimento, casamento e óbitos. De acordo com o último levantamento feito pelo IBGE em 2015, existem no país cerca de 3 milhões de pessoas sem certidão de nascimento ou CPF. Essa situação e como resolvê-la é o foco do Congresso CONASSE, que vai até amanhã entre palestras presenciais e virtuais. E no próximo bloco, o Conselho Nacional de Justiça é um dos indicados para Prêmio da ONU de Excelência do Serviço Público. É depois do intervalo. Eu posso citar 2 aspectos importantes da Constituição Federal de 1988. O primeiro são as relações sociais, depois de um período de ditadura militar, e o segundo são as relações de trabalho e emprego entre trabalhadores urbanos e rurais, colocando eles em estado de equivalência. Esses 2 itens, para nós, são os que garantem maior importância da Constituição Federal. O Conselho Nacional de Justiça é um dos indicados ao Prêmio do Serviço Público das Nações Unidas, edição 2021, que reconhece realizações para uma administração pública mais efetiva e responsável em todos os países.
O Conselho Nacional de Justiça participa do prêmio com o programa Fazendo Justiça, que busca soluções para os problemas nas prisões brasileiras e no sistema socioeducativo. Uma das ações do programa é a instalação de escritórios sociais pelo país, para ajudar as pessoas que deixam a prisão e também os familiares. Hoje, já existem 20 escritórios em 14 estados. Outra iniciativa do Fazendo Justiça é o Sistema Eletrônico de Execução Unificado, que permite a integração de todos os processos de execução penal no Brasil. O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento ainda destaca as medidas do CNJ para reduzir os riscos da Covid-19 e preservar a saúde dos presos, familiares e também dos agentes públicos. O Prêmio de Serviço Público da ONU reconhece a inovação e a excelência do setor, com foco nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030. A premiação vai ocorrer em junho do ano que vem, durante o Fórum de Serviços Públicos da ONU. A bebê Kiara, de 1 ano e 3 meses, diagnosticada com atrofia muscular espinhal, recebeu a aplicação do remédio Zolgensma em Curitiba, no Paraná, nesta quinta-feira. O medicamento é considerado o mais caro do mundo e o único capaz de impedir o avanço da doença. A luta de Kiara começou aos 10 meses, quando os médicos descobriram que ela possui atrofia muscular espinhal, AME, uma doença rara, progressiva e potencialmente fatal. O único remédio capaz de impedir o avanço da doença, o Zolgensma, custa em torno de 12 milhões de reais. A família, além de fazer uma campanha de doação onde arrecadou cerca de metade do valor, pediu ao Ministério da Saúde para custear o restante do medicamento, mas o pedido foi negado. O governo alegou que já havia outro medicamento aprovado e autorizado para o tratamento da doença. A boa notícia veio da Justiça. Em decisão liminar, o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Napoleão Nunes Maia Filho, determinou que o Ministério da Saúde depositasse cerca de 6 milhões e 700 mil reais para a compra do remédio. Na decisão, o ministro destacou que, embora a medicação seja cara, ela é dose única e já o remédio atual, autorizado pelo Ministério, custa cerca de 1 milhão de reais por dose e deve ser administrado por toda a vida do paciente. A mãe da pequena Kiara agradeceu o apoio e fez um apelo por outras crianças que sofrem com a mesma doença. Olhar hoje para a nossa filha e saber que a doença está impedida é uma alegria, um sentimento que não há palavras para descrever. E hoje, como pais, desejamos que todas as pessoas que têm o poder, nossas autoridades, a justiça, que tenha essa celeridade, como a Kiara foi agraciada, de conceder essa medicação às outras crianças que ainda não têm 2 anos e podem tomar esse remédio, porque é uma luta contra o tempo. O trabalho da Justiça Eleitoral e a participação da sociedade no primeiro turno das eleições foi destaque no relatório preliminar da Missão de Observação Eleitoral da OEA, a Organização dos Estados Americanos. O protocolo de segurança e a transparência do TSE foram citados. Que a realização das eleições em plena pandemia seria um desafio, todo mundo já sabia. Protocolos, máscaras, distanciamento social. Mas uma frase resumiu a ida dos eleitores às urnas. Sobre a normalidade das eleições, tudo está assustadoramente normal em toda parte do Brasil. O reflexo disso foi publicado no relatório preliminar da Missão de Observação Eleitoral da OEA, Organização dos Estados Americanos. 14 observadores de 9 países diferentes acompanharam as eleições em São Paulo, no Rio de Janeiro, Brasília, Goiânia e Valparaíso de Goiás. No relatório, o trabalho da Justiça Eleitoral e o compromisso da sociedade brasileira foram reconhecidos. A análise foi baseada na organização e tecnologia eleitoral, financiamento político, justiça, participação política das mulheres, participação de povos indígenas e afrodescendentes. Outro aspecto observado durante a missão foi o cumprimento das medidas sanitárias durante as eleições, na intenção de evitar o contágio pela Covid-19. A transparência na hora de prestar esclarecimentos à população também foi destaque.
Diante da tentativa de ataque ao sistema do tribunal por meio de acessos em massa, o TSE fez questão de explicar a todos o que estava acontecendo, assim como o caso da lentidão na apuração dos votos. Houve um problema, nós fomos os primeiros a reconhecer um problema de natureza técnica. Os números também foram destaque. Essas eleições marcaram os 20 anos da implantação do voto eletrônico para 100% do eleitorado brasileiro. O relatório cita que para a composição de 400.257 sessões eleitorais, os TREs recrutaram mais de 1,5 milhão de mesários, dos quais aproximadamente 43% foram voluntários e 67% mulheres. No dia 30 de novembro, o Superior Tribunal de Justiça realiza mais uma edição do projeto Fale com o Presidente. O ministro Humberto Martins, presidente da Corte, vai receber cidadãos para ouvir sugestões, críticas e esclarecer dúvidas sobre o trabalho do tribunal. Saiba como participar. A iniciativa é pioneira. O projeto Fale com o Presidente, de mãos dadas Magistratura e Cidadania, é uma oportunidade para que qualquer pessoa possa conversar com o presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins. É o cidadão procurando o Poder Judiciário para que seus direitos, seus questionamentos sejam ouvidos e atendidos. Ao todo, 18 pessoas serão agendadas para audiência no dia 30 de novembro. Cada uma terá 10 minutos para conversar presencialmente com o presidente do tribunal. O encontro será individual aqui na sede do STJ. Magistrados, membros do Ministério Público, da Advocacia, da Defensoria Pública, lideranças partidárias e pessoas públicas em geral não estão incluídas na iniciativa, uma vez que elas já têm acesso por meio da agenda institucional e de rotina do presidente. No dia 28 de outubro aconteceu a primeira edição do projeto e teve gente que veio de outras cidades para o encontro. Foi o caso do estudante de Direito, Renan, que desembarcou de Pernambuco para participar da ação. Eu acredito que uma vez que a população conhece o trabalho do Poder Judiciário, esta população poderá confiar mais ainda no Poder Judiciário. E nós temos que acabar com essa criminalização da justiça, mostrando à população que o Poder Judiciário está de portas abertas para receber e receber as suas demandas, fortalecendo a democracia brasileira. Além da audiência do dia 30 de novembro, outra edição será feita no dia 14 de dezembro. O ministro Humberto Martins aposta na iniciativa como uma forma de aproximar a sociedade do Poder Judiciário. Ouvir o cidadão é uma obrigação nossa como servidor público. Eu sou apenas inquilino do poder, proprietário do poder é o cidadão. Por isso que recebemos questionamento na área de cartórios, questionamento na área de concurso público, na área de terceirização, na área de morosidade, enfim. Todas as pessoas foram atendidas e demonstraram a sua alegria e o seu reconhecimento de ser atendido. Os pedidos de encontro podem ser feitos com até 72 horas de antecedência para a ouvidoria do STJ pelo e-mail falecomopresidente@stj.jus.br. Haverá confirmação até 48 horas antes das audiências, por e-mail ou pelo telefone indicado pelo cidadão. E veja a seguir, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região derruba a decisão que afastou diretores da ANEEL e do ONS por causa de apagão no Amapá. Não saia daí. São 32 anos da nossa Constituição, conhecida também como Constituição Cidadã. É um marco à nossa democracia. Devemos fomentar cada vez mais o seu estudo, porque nela está a proteção de diversos direitos e garantias fundamentais a todos os cidadãos. Seguindo o entendimento da Procuradoria Regional Eleitoral, a Justiça indeferiu o registro de candidatura de Maria Simone Fernandes Tavares ao cargo de prefeita de Caridade, município do interior de Fortaleza. Em 2004, quando era secretária municipal, Maria Simone Fernandes teve os gastos reprovados pelo Tribunal de Contas. À época, a então candidata à prefeitura de Caridade, município a 95 quilômetros de Fortaleza, usou R$55 mil para a compra de medicamentos sem licitação. Além disso, atrasou a entrega das planilhas de gastos da prefeitura para o Tribunal de Contas Municipal.
No parecer encaminhado ao Tribunal Regional Eleitoral no Ceará, o Ministério Público afirmou que essas irregularidades podem ser consideradas improbidade administrativa. Com isso, levando em consideração a lei da ficha limpa, Maria Simone não pode se candidatar a nenhum cargo eletivo. Com esse entendimento, o TRF indeferiu o registro de Simone ao cargo de prefeita do município de Caridade. Na quinta reportagem especial sobre os efeitos da pandemia do coronavírus nas empresas e pequenos comércios do país, você vai ver que a demanda por motoboys cresceu e muito. Só no primeiro semestre deste ano, uma pesquisa apontou aumento de 258% nas contratações destes profissionais. Mas maior demanda não significa mais rentabilidade. A categoria reivindica melhores condições de trabalho nos serviços de entrega por aplicativos. Trânsito, na frente de restaurantes, lojas, para onde se olha tem um motociclista com um baúzinho na garupa. E a gente já sabe, é motoboy. Lá vai o Douglas entregar uma quentinha para uma costureira na hora do almoço. Em maio, em plena pandemia de coronavírus, o jovem trocou a profissão de auxiliar no escritório de contabilidade por esta. Estava desempregado, estava trabalhando, saí da empresa, teve cortes, então eu precisava ter uma renda extra, né? E é isso. E por que você escolheu o motoboy? Cara, era o que tinha no momento. O desemprego levou muita gente para o trabalho autônomo como o de motoboy. De acordo com a análise econômica consultoria, até maio deste ano, 15% dos 4.700.000 trabalhadores informais são pessoas que trabalham para aplicativos de entrega ou transporte de passageiros. E o número desses profissionais aumentou bastante. No ano passado, 250 mil brasileiros trabalhavam para aplicativos de entrega de refeições. Este ano, só no primeiro semestre, o número saltou para 645 mil, um crescimento de 258%. O aumento das entregas em domicílio, o famoso delivery, teve um peso ainda maior. Quem nunca pediu em casa um lanchinho ou um remédio nesses tempos de isolamento social? A maioria dos motoboys não trabalha com carteira assinada, mas como prestador de serviço para as plataformas digitais, ou seja, para as empresas de aplicativos de celular. A obrigação do aplicativo é realizar o pagamento de todas as entregas feitas pelo prestador de serviço e o direito que esse prestador cadastrado tem é de recebimento de todos os valores que foram previamente acordados quando do cadastro na plataforma de delivery. Mas os motoboys não estão satisfeitos com essa relação. Trabalhar como autônomo de aplicativo não é muito bom, pois nós não temos garantias nenhuma, né? O que nós queremos é ganhar melhor para nós podermos pagar um seguro de vida, para nós podermos pagar o INSS, pagar uma contribuição, né? Tem perigo, é um perigoso, moto é muito perigoso, mas dá para sobreviver. Segundo o levantamento do DPVAT, 79% das indenizações pagas entre março e setembro deste ano foram para vítimas de acidente envolvendo motocicleta. Os motoboys autônomos não têm os direitos trabalhistas do empregado com carteira assinada. Os aplicativos de delivery tentam de alguma forma descaracterizar a relação de trabalho, para que não seja aplicada ao caso as normas do direito trabalhista. Esse tipo de trabalho impede, porém, que o profissional interessado tenha acesso a uma série de benefícios e garantias trabalhistas, tais como férias, 13º e adicional de periculosidade. E os motoboys têm que arcar com despesas como manutenção da moto, combustível. Com a pandemia e a alta demanda pelo serviço de aplicativo, os profissionais passaram a enfrentar longas jornadas de trabalho e viram a concorrência aumentar entre os motoboys. João conta que o número de corridas agora está bem menor do que no início do ano. No começo da pandemia eu fazia em média de 20 a 25 corridas, agora em média está fazendo de 5 a 6 corridas por dia. O que aconteceu? Inchou, né? Muito boy novo, muita concorrência. Micael compara os rendimentos. Dá para fazer R$ 1.600, R$ 1.700 semanal. Agora no máximo é R$ 900, R$ 1.000. Para melhorar os ganhos, aceitam qualquer corrida. Uma boa corrida, em média, R$ 10 para lá. R$ 10.
Aí tem muita corridinha de 5, 6, 7 reais. No meio do ano, os motoboys fizeram protestos em várias cidades do país por melhores condições de trabalho. Projetos de lei sugerem a criação de direitos para entregadores de aplicativos. Em julho, pelo menos 4 propostas foram levadas à Câmara dos Deputados, como vínculo com a empresa, assistência em caso de afastamento, fornecimento de equipamento de proteção individual pelo contratante. E as melhorias das condições de trabalho podem garantir a sobrevivência de vários setores da economia. Este restaurante foi aberto em plena pandemia. Os clientes não vêm aqui para comer, não. As vendas dependem do motoboy. O entregador hoje de aplicativo, ele é essencial para o nosso negócio. Uma que a gente decidiu trabalhar apenas por aplicativos na questão da entrega. E outra que a gente também não conseguiria fazer uma entrega própria e atingir os números que a gente atinge hoje, cerca de 200 entregas por dia. Então, isso foi muito rápido, o restaurante é muito recente e o entregador por aplicativo ele foi essencial para o nosso negócio. E uma última notícia, o presidente do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, em Brasília, desembargador Ítalo Mendes, derrubou decisão da Justiça Federal do Amapá, que afastou por 30 dias os dirigentes da Agência Nacional de Energia Elétrica e do Operador Nacional do Sistema Elétrico por causa do apagão no estado. O TRF1 atendeu a recursos apresentados pela Advocacia Geral da União e pela ANEEL. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Para você, uma boa noite, um ótimo fim de semana.